nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Programa Unicresce no Ar, edição 1355, ano 28. O tema de hoje, Israel e a Santa Vocação. Um tema muito especial. Israel e a Santa Vocação. Nós que temos alguma vocação, quando somos vocacionados, nós vamos em frente fazendo a obra de Deus, às vezes com algumas dificuldades, mas retroceder jamais. Retroceder jamais. Jamais. Só tenho uma vida e é fraca. Se tivesse 10 e empregasse na obra de Deus, seria pouco. Tudo que eu fizer é muito pouco. Qualquer coisa que eu faça é muito pouco. Pelo que Deus me deu, a sua graça, seu poder, a decisão de andar para frente sem reconhecer nada nem ninguém, adotando a igreja como alma mater, adotando os crentes como irmãos, pais, filhos, é uma decisão da alma. E é muito bom, meus irmãos, quando nós sabemos que é assim que tem que ser. Fazer a obra de Deus não foi fácil, não é fácil, não será fácil. Ah, pastor, está tão difícil, está tão complicado. Vai piorar. Tenha coragem, se levante e não olhe para a vida dos outros, não olhe para trás, não se embarace. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar e muito. Está tudo muito bem nesta nossa terra, nessa nossa pátria anêmica, pátria sem vida. Agora, com a sua primeira grande maldição, Santa Nativa, mais uma desgraça, menos uma desgraça na terra brasilis, pouco importa para a Igreja de Jesus. Pouco importa para nós. Mais uma desgraça para iludir, para a desgraça de fato do nosso povo. O Brasil sem santa, sem santo, só com políticos e pobres, já é um desastre completo. Agora, com santos canonizados, a corrupção aumentará. Já tem muito, mas vai piorar. E a igreja avança. Avança, eu vou a passos largos, andando, pisando serpente e escorpião. Quero nem saber o tamanho do monstro, só tenho uma vida, se encerrar hoje. Obrigado a Deus. Não tenho problemas, também não crio. Se a verdade aborrece e fere, vou morrer sangrando e eu falando a verdade de Deus. Se a verdade ferir, se der sangramento, hemorragia, vão morrer sangrando. E eu falando a palavra de Deus. Ache ruim na igreja, ache ruim fora dela, ache ruim onde achar. Enquanto houver liberdade, enquanto houver voz e vez, vou fazer isto. O nosso tema hoje, meus amados irmãos, Israel e a Santa Vocação. Ninguém pode fugir da vocação. Não se foge da vocação. Não se foge quando se tem vocação. A vocação de Deus é sem arrependimento e sem escape. A Bíblia não diz que é sem escape, não, só diz que é sem arrependimento. Mas ninguém escapa. Ninguém escapa. O Jonas tentou escapar, passou por maus momentos. Foi para o inferno, como ele diz lá na sua oração de sufoco. E era uma coisa terrível. Imagina o sujeito no ventre de um grande animal marinho e o animal andando desesperado com o mal-estar que sentia, nadando desesperado, subindo e descendo, movimentos bruscos. Aquilo era um inferno mesmo.
Mas o Jonas foi e fez, porque a vocação de Deus é sem arrependimento e ninguém escapa. Nosso texto, meus amados, Ezequiel capítulo 20, versículos 30 a 41, é uma lição maravilhosa para nós. Se você é vocacionado, se segure. Vocacionado, primeira coisa que acontece com quem é vocacionado, um vocacionado perde a condição de mandar em si mesmo. Se for vocacionado, vai ter que servir a Deus e, servindo ao Senhor, na verdade, vai estar sob a sua ordem. Então, a nossa leitura, Ezequiel 20, Ezequiel capítulo 20, versículo 30 a 41. Esta leitura é para você identificar o tema. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com suas abominações. E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel, vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente, de modo algum sucederá, quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao ídolo de madeira e de pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no dia do deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar por debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei de entre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque o meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar de entre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos, te exaltamos, bendizemos pela vida, pela salvação.
Bendizemos pela palavra. Muito obrigado, Senhor. Suplicamos mais uma vez, meu Senhor, pelos teus servos. Abençoa crianças, jovens e adultos. Abençoa os anciãos. Toma em tuas santas mãos, Pai. Abençoa os inválidos, abençoa os que estão convalescendo, abençoa, meu Senhor, os que estão em tratamentos pesados, ó Deus, tratamentos com doenças graves. Ó Senhor, guarda os meus irmãos, dá graça, ajuda, manifesta o teu poder. Os nossos ajudadores recompensa com a bênção dos céus, os nossos intercessores, ó Deus da graça, e nos ajuda, Senhor, a fazer da mesma forma, intercedendo com poder, meu Senhor, pela tua Igreja Santa. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, a leitura feita para você entender este tema, Israel e a santa vocação. O versículo, a leitura aqui no versículo 30, o primeiro versículo do nosso texto de hoje, diz: portanto, diz a casa de Israel. O contexto era a mensagem do profeta, que foi vocacionado para repreender a nação eleita, e ele estava fazendo isto. Ele era vocacionado, foi autorizado, Deus o encheu de graça para ele lá chegar ali e exortar aquele povo de uma forma profunda. E esta leitura, no versículo 30, diz: portanto, vai dizer à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, contaminados como vocês estão, contaminai-vos a vós mesmos, à maneira de vossos pais, a prostituição religiosa, oferecendo sacrifícios malignos, fazendo passar os filhos pelo fogo. Eles estavam agindo como pagãos, fazendo holocaustos de crianças. E nosso Deus abomina isto. O nosso Senhor abomina isto. E eles estavam fazendo holocaustos com seus filhos, no lugar do cordeiro, no lugar do cabrito, do bezerro, como Deus orientou, eles estavam fazendo sacrifícios humanos. Para Deus isto era terrível, era o cúmulo da contaminação. Não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia, versículo 31. E vós me consultareis? Não. Vivo eu vivo, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. Ou seja, vocês vão consultar porque querem, mas é tempo perdido, oração perdida, estão estragando tempo e orações. Não quero saber de vocês, não quero saber da oferta de vocês, não quero saber de nada de vocês. A única coisa que me resta é levar vocês por meio do paganismo, fazer vocês morrerem lá na maior desgraça, no meio dos ídolos, e depois eu trazer quem se converter de fato para Israel. Eu vou trazer de volta uma parte que se converte, eu trago para a terra de Israel. E não vai haver o que vocês pensam. Eles pensavam que Deus ia admitir esta mudança, permitir esta mudança, aceitar sacrifícios com uma mudança tão brutal, que era uma adoração com base na veneração de ídolos. Veneração de ídolos é maldição completa. Mas é muita dureza, muita rudez da parte de quem diz isto, de quem fala. Mais duro é ir para o inferno por escolha própria. Mas, pastor, o senhor ainda é do tempo que fala de inferno, pastor, eu só fala de céu.
céu e cobertura, céu e apartamento de luxo, céu e carro de luxo, céu e riqueza, muito dinheiro, céu e vitória. Comereis o melhor dessa terra. Vai morrer comendo terra. Mas a verdade é esta: não tem saída. A palavra é dura, mas é dura mesmo. Deus diz: vocês estão contaminados com os vossos ídolos, igual vossos pais se contaminaram, fazendo ofertas malditas, fazendo os filhos de vocês de cordeiros e cabritos, fazendo holocaustos de criança, fazer holocausto com o fruto do ventre. Deus quer holocausto com o fruto dos lábios, mas eles faziam holocausto com o fruto do ventre. Aprendizado com Satanás, aprenderam com os gregos, aprenderam com os romanos, aprenderam com os egípcios, aprenderam com os indianos, aprenderam com os chineses, aprenderam com os japoneses, aprenderam com os babilônios. Todas as nações pagãs fizeram de alguma forma, até as que não matavam a criança, mas mesmo assim ainda sacrificavam, ainda oferecia, fazia o menino, a criança virar monge para o resto da vida, a criança virar coroinha para o resto da vida, a criança virar freira para o resto da vida, a menina crescia no convento, servindo de escrava, entrava na panela para alcançar o fundo do caldeirão, um verdadeiro sacrilégio contra a infância, dentro do paganismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E é assim no budismo, é assim no hinduísmo, é assim no shintoísmo, é assim aonde tem esta força da religiosidade. O pastor está querendo morrer. Eu não sei quanto tempo vou viver, mas a minha vida foi assim quando eu decidi andar com Jesus. Apesar de mim, eu louvo o Senhor Jesus porque Ele me aceitou. Eu aceitar Jesus era fácil, agora Ele me aceitar é que era dureza. Eu louvo ao Senhor porque Ele me aceitou, me deu uma santa vocação e não tem remédio. É esta a palavra. E se quiser ir pelo fundamento, está aqui, Ezequiel capítulo 20. Não faço nada sem fundamentação, até porque sou muito atrapalhado, muito atrasado, sou praticamente inútil, tenho que fazer alguma coisa com a palavra de Deus, porque comigo mesmo não sai nada, a minha mesmo não vale nada. Então, meus irmãos, Deus diz: vocês estão contaminados desta natureza e vêm me consultar, pois consulta negada. Versículo 32. Consulta negada, consulta negada. No versículo 32 ele diz: o que vê a vossa mente, de modo nenhum sucederá. Que a mente deles era o seguinte: seremos igual gentios. Teremos um sacerdócio igual aos gentios, teremos uma cerimônia igual à cerimônia gentílica. A cerimônia gentílica tem delas que são muito bonitas, o culto católico é muito bonito. Muito bonito. Uma consagração católica é muito bonita. Bota lá 20, 30 padres deitados com a cara no chão, fazendo um juramento para servir o Satanás. Mas o negócio é bonito. O juramento é diabólico e mentiroso, porque ali ele jura castidade, pobreza e obediência. Aí vai ser artista, como sei nem o nome dos indivíduos, é o Flávio de Mello, esse mestre de comunicação, como o Marcelo Rossi, como outros, que tudo fizeram voto de castidade, pobreza e obediência. Tudo mentira. Mas o resultado, Israel, aqui no versículo 33, diz: nós queremos ser igual a eles, queremos ser igual aos gentios, igual às outras nações da terra, às outras famílias da terra, servindo às imagens mesmo, madeira e pau, madeira e pedra. Aí Deus diz: assim diz o Senhor, que com a mão forte, com o braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. Não tem permissão para isso. Não será concedido.
esta coisa que vocês querem, ser igual aos outros, fazer tudo que dá na cabeça e achar que está legal. Não vai ser permitido. Eu vos tirei de entre os povos, o versículo 34 diz, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos. O deserto dos povos é cruel para Israel, foi cruel para Israel. Na Espanha, eles viveram andando no seu próprio comércio, na sua própria atividade, vestido com roupa de prisioneiro, e era chamado de cristão novo, lá na Espanha, de Fernando e Isabel. Os reis católicos, as maiores desgraças que administraram na Europa, perseguiram os judeus até o osso, fizeram miséria, mataram milhares. Está aqui neste texto, Ezequiel 20:35. Vos levarei ao deserto dos povos e ali, face a face, entrarei em juízo convosco. Ai, Deus abandonou Israel. Deus não abandonou Israel, não. Israel abandonou Deus. Só aconteceu o holocausto do Hitler porque Israel abandonou Deus. Só aconteceu aquilo porque Israel abandonou Deus primeiro. No versículo 36, o Senhor diz, como entrei em juízo com vossos pais no deserto do Egito, vou entrar em juízo convosco no deserto dos povos. O deserto dos povos foi a Inglaterra, que eles fugiram para a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos atualmente. O deserto dos povos foi a Espanha de Fernando e Isabel, onde eles perderam patrimônio, perderam a vida, foi uma tremenda perseguição. O deserto dos povos foi na Rússia dos czares, onde eles passaram por grandes aflições, sofreram, não tinham liberdade. O deserto dos povos foi lá na Alemanha nazista e na Alemanha de hoje, que Israel está lá cheio de câmara de segurança e de vez em quando mata um. A França dos feiticeiros, do feiticeiro do Macron, a França, a nação mais feiticeira da Europa, e Israel estava ali no deserto da França, sofrendo horrores. Então, a palavra se cumpriu. No versículo 37, Deus diz, também vos farei passar debaixo da vara, eu vos farei entrar no vínculo da aliança. Isso aqui, até eu tenho medo. Eu morro de medo desta vara, a vara de Deus, o vínculo da aliança. Crente desordenado, avarento, miserável, mentiroso, promete mundos e fundos e não pode fazer nada e nem quer fazer, mas não tem a palavra da verdade, mente no ano que o macaco pula na vida inteira. Não tem a palavra, vai entrar debaixo da vara, vai passar debaixo da vara, até porque é melhor. Purgatório de crente é aqui. No céu não entra pecado, não entra miséria, no céu não entra corrupção, no céu não entra esses com a unção do Lucifer, de igreja. Não, não fui com a cara do pastor, de fazer a igreja para mim. Aí faz a igreja, faz no fundo do quintal, faz na casa da sogra, faz onde o diabo abrir a porta. Ainda cria uma visão, ainda cria uma revelação para contar os incautos. Isto é diabólico, vão passar debaixo da vara, ou então vai para o inferno direto. Se tiver realmente, se pertencer realmente ao povo de Deus, vai se converter. E se não, vai passar, vai perecer. Se for convertido, se for apenas um precipitado, se for apenas precipitação, vai passar debaixo da vara e sair do outro lado são, sarado, entrando no vínculo da aliança. Do contrário, vai perecer. Versículo 38. Separarei de entre vós os rebeldes. Agora os pastores não podem falar a verdade porque
ficam só. Eu estou ficando. Fala a verdade, fica só, porque tem igreja para gay, tem igreja para lésbica, tem igreja para bandido, tem igreja para ladrão, tem igreja para dançarinos, tem igreja para sapatão, tem igreja para o inferno, tem igreja, se os demônios quisessem congregar, já teria pastores para servi-los. Então, aqui o Senhor Deus promete: separarei os rebeldes, separarei de entre vós os rebeldes, os que transgrediram contra mim, das terras das suas peregrinação, os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. Eu louvo a Deus, é porque a santa vocação não deixa brecha. Quem tem a santa vocação não retrocede. Com a santa vocação não há mudança, não há variação. Com a santa vocação é esta: a nação de Israel é a nação santa, o povo de Deus, o povo eleito, o povo especial, a nação sacerdotal. Deus vai tirar os rebeldes, vai tirar os idólatras, vai tirar os imundos, e vai levar os outros já vinculados na aliança para os campos de Israel. O Senhor é maravilhoso. Eu separarei de entre vós os rebeldes. É o versículo 38. É bom você memorizar. Israel 20 e 38. E separarei de entre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim das terras das suas peregrinações. Os tirarei, mas a terra acraseada. Mas para a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Não muda. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não mudou, não muda. Versículo 39. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor: ide. O que vocês querem agora é servir os ímpios, os ídolos? Não vai. Ide, sirva cada um aos seus ídolos. Pois o que a mim me quereis, já que não me querem ouvir, não me profaneis mais o meu santo nome. Não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas, as ofertas, os dízimos, os holocaustos, tudo amaldiçoado. Com as vossas dádivas e os vossos ídolos. Versículo 40, o Senhor diz: porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel. E como é que entende isto, pastor, professor? Como é que eu entendo? É a casa de Israel, Deus reprovando e diz que toda a casa, porque Deus só conta o lado que presta. Deus só contaria aqui o lado convertido. Os que se deram para a idolatria, para a feitiçaria, morreram no deserto do povo, no deserto dos gentios, no deserto das nações. E ali me servirá toda a casa de Israel, naquela terra, ali me deleitarei neles, ali requererei suas ofertas alçadas, ali requererei as primícias e das vossas oblações, com todas as minhas coisas santas, com todas as vossas coisas santas. E o versículo 34, para fechar, ele diz: com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar de entre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós perante os olhos dos gentios. Meus queridos irmãos, vale a pena amar o Senhor, andar com o Senhor, servir ao Senhor, vale a pena. Vale a pena. Se você ainda não é convertido, confesse o Senhor Jesus, ande com o Senhor Jesus, receba a graça salvadora, o perdão do Senhor, entra no vínculo da aliança e seja feliz. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa, Senhor, e guarda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.